Aleluia. Mas é uma benção ouvir o bispo mesmo assim, não é? Estava com saudade do bispo aí, não foi bom? Ele está de volta? Bom demais, bispo. Feliz demais a gente estar no nosso café da família e ver tantas famílias que a gente talvez não vê com tanta frequência. E eu queria que você virasse aí para o seu familiar e falasse assim para ele, ó, dá um abraço nele. Talvez ele não venha com tanta frequência, né? Mas é a família. Então você fala assim, aqui, fala para ele, aqui é o nosso lar. Amém? A gente fala que igreja é a extensão da nossa família. E realmente é assim que a gente se sente. Então seja muito bem-vindo. Que Deus possa realmente se revelar a você através desses momentos que a gente está junto aqui, buscando a presença dEle. E eu queria te dizer, meu irmão, que tem alguém que te ama demais. E é essa pessoa que marcou esse encontro contigo aqui, nesse maravilhoso café da manhã. E nesse momento onde nós pudemos ver os nossos filhos, as crianças, louvar, adorar ao Senhor, ceiar com Ele. Quem tem sentido essa presença, esse amor maravilhoso, pode levantar a mão assim e falar, aleluia! Oh, meu irmão, é por isso que eu e você não podemos ficar longe desse Pai. Amém? E eu queria ministrar um pouco sobre isso nessa manhã. Prometo ser breve, para que a gente possa, 12:30, a gente já está saindo abençoados, né? E tudo pronto para você seguir aí com o seu almoço, seu planejamento, tá bom? Então, abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, por favor. João, capítulo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui. Abriu aí? Vamos no versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode levantar a sua mão comigo e falar assim, eu nasci de Deus. Deus tem um grande projeto para a minha vida. Amém? Coloca a mão sobre a palavra ou sobre o seu coração nessa hora. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante da Tua presença, para que o Senhor possa encontrar em cada um de nós uma boa terra. Uma terra que vai receber a Tua palavra e que vai gerar frutos de transformação, de crescimento. Cumpra em nós a Tua vontade. Que o Senhor possa ter espaço privilegiado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Como é bom, meu irmão, quando nós podemos nos reunir, especialmente como famílias, como um dia hoje, onde você pôde chamar aqui os seus familiares para ouvir a voz de Deus, para adorar a Ele, porque a vontade do nosso Deus, o desejo do nosso Pai, é nos tornar realmente os seus filhos, é nos envolver como Pai, e não apenas como um Deus que direciona, que aponta o caminho, não. Ele quer fazer parte da nossa vida como um pai. Naturalmente falando, deve fazer parte do crescimento, da história do seu filho, e não apenas nos momentos onde algo é necessário como provedor. Não é isso que a gente vê como o papel de um pai à luz da palavra. E esse Pai celestial, Ele nos chama para caminhar com Ele. Aqui nós lemos em João, no capítulo 1, versículo 10, que Ele é a palavra que estava no mundo, mas o mundo não o recebeu. Muitos não reconheceram a Jesus, não reconhecem a palavra de Cristo como aquele que é Filho do Deus, que pagou um alto preço por nós. Nós ceamos aqui, reconhecendo o sacrifício, o amor dele por nós, né? E é esse amor que Ele deseja compartilhar com cada um de nós. Um dia eu encontrei esse amor, e foi num dia
aonde na verdade foi necessário passar por uma grande decepção na minha vida, para que eu pudesse entender que, embora a gente se sinta amado pelas pessoas que estão ao nosso redor, né, o nosso pai, nossa mãe, os irmãos, namorado, namorada, marido, esposa, eles ainda podem falhar com a gente, não é verdade? Ainda que a gente esteja tão ali, né, coberto por aquele amor, um dia eu posso sentir que aquele amor não é tão perfeito, não é um amor que nunca falha. E eu vivi isso e eu me frustrei demais com uma pessoa com quem eu me relacionava, e aquilo me deixou muito mal. Eu tinha por volta aí dos 18, 19 anos, estava na faculdade, e aí eu lembro que eu corri para a casa de um amigo e comecei a chorar lá no colo do amigo, né? Ninguém nunca fez isso, né? E aí chorava e chorava, e o amigo falava, esquece essa pessoa, ela, né? Tem que ter ela agora. Ela não te merece, não merecia mesmo, porque hoje minha esposa não está aqui, mas há 15 anos é quem realmente Deus tinha para mim. E aí, as palavras que vêm do conselho natural, elas podem até ajudar a lidar com aquele momento. Mas então, eu fui para minha mãe, e minha mãe já estava caminhando com Deus, né? E ela então falou, olha, você precisa encontrar aquele que te ama e que nunca vai falhar contigo. E aí então eu fui ao encontro dessa pessoa aqui, na casa de Deus. E naquele dia que eu vim para a casa do Senhor, aquela dor, aquela frustração, ela foi preenchida por uma pessoa que me demonstrou naquele momento, naquele culto, que só uma pessoa em todo o mundo, em todo o universo, nunca iria falhar comigo, nunca deixaria de me amar, independente da minha atitude estar certa ou errada. Ele iria sim me corrigir, iria sim caminhar comigo e me mostrar o caminho onde eu deveria andar, mas ele jamais me abandonaria, jamais me rejeitaria, jamais abriria a mão de andar comigo para me fazer viver a vontade dele, os sonhos dele. Esse é o Pai a quem eu amo até hoje e que jamais deixarei de amar. Esse é o Pai que te ama, meu irmão, e que te chama para experimentar esse amor perfeito. Amém? A gente se frustra muitas vezes porque coloca a nossa expectativa no homem, mas, meu irmão, se você colocar os seus olhos no alto, eleva os olhos para o alto, de onde me virá o socorro? Só Ele tem as palavras de vida eterna, amém? Só Ele tem aquilo que eu e você precisamos, a graça dEle, o amor dEle nos basta. E quando nós encontramos com esse amor, meu irmão, aquele vazio é preenchido. E se você sair debaixo dessa nuvem, sair debaixo desse cuidado, o vazio volta. E a gente entende, opa, é melhor eu ficar perto do Pai. É melhor eu ficar debaixo da tutela desse Pai. Porque é nele que eu encontro refúgio, abrigo, é nele que eu me fortaleço, é nele que eu enxugo as minhas lágrimas, é nele que eu me mantenho de pé, ainda que o mundo tente me fazer cair. Você entende isso, meu irmão? Eu entendi isso, estou perdendo as contas já, né? Em 2002, na verdade antes, em 2000, quando eu vivi isso, e eu vim para a casa do Senhor, porque eu falei, Deus, e agora? Eu preciso continuar a minha história, eu preciso entender como é viver debaixo dessa paternidade. No versículo 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu falei, Senhor, e agora? Como é ser filho de Deus? Como é viver isso, né? Como filho de Deus? Porque então eu achava que era filho de Deus, mas eu não estava tendo comunhão com Ele como meu Pai. Eu apenas entendia que existia um Deus da minha mãe, um Deus de pessoas que estavam na igreja e falavam com Ele, mas não era o meu Deus, não era o meu Pai, não era o meu Abba Pai, o meu Pai amado que eu tenho hoje. Ele era Deus, um Deus longe, um Deus que eu respeitava, mas não um Deus que eu conhecia, não um Deus que agia na minha vida, não um Deus que me fazia viver algo sobrenatural. Mas a partir daquele dia, eu falei, Senhor, eu quero ser teu filho, eu quero desfrutar dessa paternidade como alguém que está perto, como o filho pródigo, que quando se afastou, o bispo comentou aqui na oferta, ele entendeu que precisava voltar para debaixo do cuidado do seu pai. Ô meu irmão, não tem idade
para ir para o colo desse pai. Você pode estar no início da tua história, da tua vida, naturalmente falando. Você pode estar já com uma carreira aí de 100 anos. Quem vai chegar lá? Até 100 anos vai falar: pai, eu quero o teu colo ainda, amém? Oh, meu irmão, não tem lugar melhor do que ir para o colo do pai. E aqui, ele fala que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E esse direito, ele na verdade só se torna uma realidade na nossa vida quando nós tomamos posse dele. Não é verdade? Assim no mundo natural, você tem o direito de pegar aquele carro, ele está lá, ó, Wellington, parabéns, você foi sorteado, agora você tem o direito de assumir aquele cargo lá de prefeito de Niterói, amém? Olha, glória a Deus por isso, mas você tem que ir lá tomar posse. Se o Wellington não for lá tomar posse, ele não vai desfrutar daquele direito. Se ele não entender que é para ele, ele não vai desfrutar daquele direito. Assim é com a palavra de Deus. O preço já foi pago. Jesus Cristo te deu esse direito quando morreu na cruz por mim e por você. Mas eu preciso entender que é para mim e assumir, tomar posse desse direito que é meu, de ser feito filho de Deus. Quantos estão entendendo aqui? Então eu queria te convidar a fazer isso agora, profeticamente, e colocar a mão no teu coração, e reafirmar talvez a sua aliança com Deus, ou talvez seja a primeira vez que você vai falar algo desse tipo para o Senhor, como eu falei em 2001, há 20 anos atrás. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, obrigado por teu sacrifício, ter me dado o direito de ser filho de Deus. Deus, meu Pai, Pai querido, obrigado por entregar o seu Filho, por amor a mim, e por isso eu desejo viver como filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Você é filho de Deus, e isso traz consequências maravilhosas para aqueles que estão debaixo da tutela desse Pai. E eu queria que você entendesse, meu irmão, como que essa história que Deus deseja começar quando nos tornamos filhos dele, ela se desenvolve. Eu estou falando que em 2000, há 20 anos atrás, eu comecei essa história. E é exatamente uma história onde é necessário desconstruir algo que não está conforme a vontade do Pai, para construir algo realmente a imagem e semelhança dele. Construir algo que vai refletir o caráter dele, que vai refletir a vontade dele, e vai tirar aquilo que era pequeno, bom, e vai colocar aquilo que é perfeito, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas. Esse é o desejo do Pai. E para que essa transformação aconteça, eu queria que você abrisse comigo em Gálatas, capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz sobre essa transformação, essa nova vida, porque o que ele nos convida aqui é nascer de novo. Gálatas capítulo 4, no versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, meu irmão, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo, o Espírito de Deus vive em mim. Essa é a realidade daqueles que se tornaram, aceitaram e tomaram posse desse direito de sermos filhos de Deus. E ele diz que aquele Espírito Santo, ele foi enviado aos nossos corações como consequência
da nossa adoção como filhos. Então você não anda mais sozinho, amém? Você tem alguém que é chamado de consolador, de conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. É o Espírito Santo que está contigo, meu irmão. Então, se você se sentia pequeno diante daquele desafio, você olha para o lado agora e você fala: e aí, Espírito Santo? Dá para ir? Dá para avançar? E o Espírito Santo pega na tua mão e te leva, e te toma pela tua mão direita, e te faz assentar nos lugares altos, porque Ele é o teu Deus, amém? É Ele que te coloca lá, quando você está caído, quando você está se sentindo um nada, alguém sem valor, alguém que talvez não tem mais esperança, Ele vem ao teu encontro, e Ele fala: não foi para isso que eu te criei, e Ele te tira da caverna, Ele te levanta daquele lugar ali, talvez deprimido, talvez sem esperança, e te coloca num lugar alto e te fala: olha aí, tudo aquilo que eu prometi, então somente seja forte e tenha de bom ânimo, porque eu te farei herdar essas promessas. Meu irmão, é o Espírito Santo, a força motriz dos filhos de Deus. Ele é a nossa força, e eu e você precisamos valorizar, estar debaixo da cobertura do Espírito Santo, andar e viver no centro da vontade dEle, permitir que Ele realmente seja o nosso Pai. E sabe, quando a gente sente talvez uma dificuldade de estar perto de Deus e tudo mais, aqui fala que aos que foram adotados como filhos por esse Pai maravilhoso e perfeito, Ele fala que Ele concedeu o Espírito Santo aos nossos corações, que clama: Abba, Pai. Quer desejar estar perto de Deus? Quer ter mais facilidade para fazer aquilo que agrada a Deus? Que muitas vezes é uma luta dentro de nós entre fazer a nossa vontade, que muitas vezes nos faz viver na carne longe da vontade do Senhor, ou fazer a vontade de Deus, que nos aproxima de um ambiente de milagres, que cura. Eu estava aqui no louvor, orando, adorando a Deus, e Deus falou algo comigo na ceia, e Deus falou algo assim que eu nunca tinha ouvido dessa forma, e eu tomei posse disso. Ele falou: olha, a tua santidade te gera cura, a tua santidade traz poder sobre a tua vida. E eu falei: Senhor, obrigado, eu preciso alimentar a minha santidade, porque ela vai gerar cura na minha mente, nas minhas emoções, no meu físico. A tua santidade gera cura, meu irmão. A tua santidade gera poder de Deus agindo em você. E isso te faz entender o quanto você e eu, o quanto nós precisamos estar ligados com Deus. E sabe quem gera essa ligação nossa com Deus? Não existe outro meio, se não for o Espírito de Deus, que foi enviado ao nosso coração, e é Ele, não é a sua vontade, meu irmão, mas é Ele em nós, que clama: Abba, Pai. Você pode levantar sua mão comigo e dizer isso? Fala comigo, diga: Abba, Pai. Pai querido, preciso do teu amor. Aleluia. É o Espírito Santo dentro de nós, que gera esse sentimento, que alimenta essa nossa conexão com Deus. Porque por nós mesmos, meu irmão, nós não temos condições de agradar ao Senhor. Mas se permitirmos a ação do Espírito Santo em nós, Ele nos fará viver coisas sobrenaturais. Por isso Ele fala no versículo 7, assim você já não é mais escravo. Sabe, aquilo que te prendia, aquele vício que te prendia quando você não era filho de Deus, quando você se torna filho de Deus e permite que o Espírito Santo caminhe contigo, aquela prisão tem que acabar. Você já não é mais escravo, escravo do pecado, escravo do vício, escravo das palavras ruins da sua boca, escravo daquela mágoa que não consegue liberar o perdão sobre o seu familiar, sobre o seu amigo. Tudo isso precisa ficar para trás, porque você já não é mais escravo, mas filho de Deus, como a palavra diz. Amém, meu irmão? Nada disso, desses sentimentos que vieram antes de você se tornar filho de Deus, podem prevalecer sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ah, pastor, mas a luta continua, meu irmão.
Mas quem vai colocar o Espírito Santo à frente dessa luta? Amém? Então, meu irmão, lute, mas não lute sozinho. Não lute como quem esmurra o ar, mas como quem tem um alvo certo e vai alcançar a coroa da vitória. Amém? Em nome de Jesus, Deus te dá essa força. É Ele quem te dá essa força. Talvez você esteja lutando e não encontrando a vitória, porque ainda está lutando sozinho. Porque tenho colocado o Senhor sempre à minha frente. Os meus joelhos não vacilaram. É assim que a gente vence. É assim que a nossa família se mantém de pé. É muito triste quando a gente ouve uma mensagem, né? Dizendo, pastor, meu marido saiu de casa, minha esposa saiu de casa, brigamos, eu acho que não tem mais jeito. Precisamos conversar, mas eu já não acredito que a minha família vai permanecer de pé. E quantas vezes isso tem se repetido na nossa sociedade, na nossa geração? Porque falta dar espaço a se tornar filho de Deus, a deixar o Espírito Santo agir, para que haja restauração no casamento. Nós temos visto pessoas que têm tomado posse desse direito, viver uma transformação no seu casamento, no relacionamento de pais e filhos, viver milagres, porque é Deus quem faz, meu irmão, não somos nós. Se não for Deus, eu falo isso para minha esposa, né? Eu falo, olha, o dia que ou eu ou você, falando para ela, deixarmos de buscar a Deus, a nossa família, ó, acaba. Porque foi Deus quem nos uniu. Orei 3 meses por essa mulher, sem ela saber. E ela estava orando por mim também, sem eu saber. É assim que Deus faz. Mas quando a gente coloca a nossa família sobre a rocha, diante de Deus, se a gente sair dessa rocha, que sustentação haverá para essa família continuar de pé? É Deus quem sustenta. É Deus quem mantém uma família de pé, meu irmão. Por isso ele diz que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós não somos mais escravos, mas filhos. E experimentamos o poder e o amor desse Pai que não falha. E eu quero escolher aqui uma das coisas mais que eu iria falar, mas por conta do horário, para a gente encerrar. Dizer que o motivo de tudo isso, meu irmão, é o amor imensurável, o amor inegociável que Deus tem por você. Sabe? Eu posso dizer isso, que eu falo, Deus, como que o Senhor me guardou? Porque eu andei tanto tempo longe, fiz tanta coisa errada, tanta coisa que poderia ter tirado até a minha vida, né? Eu saía de casa 11 horas da noite, num sábado, e voltava domingo com o sol raiando para tomar café na casa da minha mãe. E tudo bem. E minha mãe, na igreja, olhava para mim e falava, pronto, vai vir bronca. E ela falava, quer café da manhã, meu filho? Eu falei, nossa, que está acontecendo com essa mulher, né? E ela falava, eu orava por você e abençoava aquele café ali. Eu nem sabia que estava tomando café abençoado, né? Mas chegou um dia que aquilo não foi mais necessário. Porque sábado, durante 15 anos da minha vida, cadê Mateus aí? Está aí, Mateus, Carlinha? Está aí? Durante 15 anos da minha vida eu estava fazendo o quê, Mateus e Carla? Estava sábado à noite no Atitude Jovem. Você que é jovem aí, perde tempo não. Vem para o culto do Atitude Jovem, vem para o culto de Docmus, sexta-noite. Não tem noitada melhor do que essa não, meu irmão. Amém? Aqui é o lugar que você vai experimentar algo que vai marcar a tua vida. E a gente vê quanto tempo passando, escolhas que não agradam a Deus, e a gente perde tempo. Mas Deus ali me guardou em toda aquela trajetória, para que eu estivesse aqui hoje como filho dele, desfrutando desse Pai. E é isso que Deus tem para cada um de nós, meu irmão. Não perca tempo mais não. Se derrame nesse amor imensurável que Deus tem por nós. Eu queria que você fosse comigo em Efésios, para a gente encerrar. Aí um pouquinho mais à frente aí de Gálatas. Efésios no capítulo 4, no versículo de número 22. A palavra diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem,
criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Não viver uma vida separada dele, mas viver como filhos de Deus, que nasceram de novo, não da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, para experimentar uma nova vida, aonde nós nos despimos do velho homem, onde os desejos enganosos realmente nos afastam dos planos, da vontade de Deus, para podermos ser renovados no modo de pensar. Deixa Deus mudar a tua mentalidade, deixa Deus trabalhar até que Ele venha na tua maneira de encarar o que é certo e errado. Não é uma história que para quando você chega a 60 anos, me aposentei com Deus, bispo. Agora já aprendi tudo que tinha que aprender. É assim, pastor Maes? É até que Ele venha, ou até que você vá. Em nome de Jesus, você vai aprender, né? Será aperfeiçoado até a volta de Cristo e revestir-se do novo homem, para ser semelhante a Deus. Olha o teu patamar, meu irmão. A tua referência não é você igual o bispo, você igual o pastor Maes. Não, eu vou ler com você de novo aqui. A tua referência, o teu alvo é revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a... Então, meu irmão, até que você chegue lá, continua lutando, continua se esforçando, continua dando o teu melhor, meu irmão, e você não vai chegar nem perto disso, se não for o Espírito Santo, todos os dias contigo, porque só Ele te dá força para agradar a Deus. Só Ele em você clama, Abba Pai. Sem Ele é Netflix, internet, comida, vontade da carne e nada de Deus. Mas com o Espírito Santo, você fica conectado com Ele, amém? Quem deseja viver como filho de Deus, fica de pé comigo nessa tarde já, né? E eu queria dizer, meu irmão, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, sabe, o pai natural, ele te ensina coisas do tipo, se te baterem, você fala o que para o teu filho? Se te baterem, revida. Muitos pais falam assim, eu ainda não cheguei nesse ponto e estou falando, Deus, não me deixa ensinar isso em nome de Jesus, né? Se te baterem, revida. Mas o pai espiritual, a palavra de Deus diz, tem de paz com todos. No que depender de ti, tem de paz com todos. O pai natural diz, olha, luta pela sua vida, porque ninguém vai lutar por você. Se vira, pensa em você, não pensa no outro não. Mas o pai espiritual na palavra diz, eu lutarei as suas batalhas. Oh, meu irmão, então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu lutarei as suas batalhas. Não é um pai ausente, esse pai que te chama, meu irmão, como filho, é um pai presente, que te diz que enquanto você dorme, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Esse é o nosso pai, meu irmão. O pai natural diz, olha, satisfaça os seus desejos a todo custo, viva a tua vida, o tempo é curto, seja feliz, meu filho, é tua vontade, vai lá e faz. Tem que pisar em alguém? Não tem problema não, vai te fazer feliz? É a tua vontade. Mas o pai espiritual diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É diferente demais, meu irmão, mas é bom quando a gente entende que tem um caminho diferente do que muitas vezes a gente aprendeu ao longo da nossa história. O que o pai natural diz, seja o maioral, você tem que ser o cara, você tem que ser o melhor ali, a melhor, você não pode deixar ninguém pisar em você não. Mas o pai espiritual diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua, para que a honra venha, para que a glória seja dele, não minha. Ah, meu irmão, e nessa tarde eu te convido a orar dessa forma. Senhor, eu não quero mais viver segundo aquilo que o meu pai natural, a minha vida até então me ensinou, sabe, agindo segundo aquilo que agrada a minha vontade, mas eu quero ouvir, dar ouvidos ao meu pai espiritual, a tua palavra, a tua direção, Espírito Santo, para que eu possa
estar cada vez mais semelhante a Deus, ao meu Pai querido. Feche os seus olhos nessa tarde. Fale isso para Deus. Fala: Senhor, me ajuda a ser teu filho amado, a ser aquele em quem o Senhor tem prazer. Habita na minha vida, Espírito Santo, porque eu não posso agradar ao Pai se o Senhor não habitar em mim. Espírito Santo de Deus, vem sobre essas vidas. Vem, Espírito Santo, e faz morada, transforma, coloca a casa em ordem, cura, Espírito Santo, as feridas da alma, do físico, e traz o poder sobrenatural do Senhor para mudar a história de homens e mulheres que aceitaram hoje o chamado, o direito de serem feitos filhos do Deus Altíssimo. Que o teu amor perfeito cubra todo o passado de vergonha, de humilhação, todo o passado de frustração. O Senhor está cobrindo agora, meu irmão. Deixa o Espírito Santo curar as feridas da tua alma. É Ele que te diz: a minha graça, o meu amor, o meu poder te bastam. Recebe, recebe desta cura, recebe do meu amor, porque tu és o meu filho amado, em quem desejo habitar, em quem desejo ter prazer nesta terra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.